Fala galera, muito bom dia. Alex Mendes aqui na área com vocês para mais um dia de formato de mercado, onde a gente dá uma passada aqui nos principais índices, né, do mercado para tentar auxiliar o seu dia de trade aí com as principais informações aí que possam ser relevantes para vocês. Então vamos lá. Segunda-feira, dia 17/2, tá mais uma semana aí que se inicia e vamos dar uma olhada logo no calendário aqui, tá? O calendário de hoje bastante fraco, não tem nada demais, tá? Podendo ter alguma volatilidade aqui às 11h30 e meio-dia e 20, tá? Por conta de discursos aqui dos nossos amigos aqui lá do Fed. Tá? Então, o mercado vai ficar de olho aqui, né, com os ouvidos atentos aqui nesses horários, para qualquer informação que possa ser considerada útil com relação a alguma diretriz aí de política de juros, que eu acho que é o que todo mundo está esperando, e que, pelos dados econômicos que estão sendo revelados, parece que cada vez mais vai ficando mais remota a possibilidade de que se tenham muitos cortes de juros no mercado americano para esse ano. Tá? O mercado reage a esse tipo de informações, né? Mas a expectativa é sempre grande na hora que tem uns elementos do Fed aí fazendo qualquer tipo de pronunciamento. Tá? Então vamos dar uma olhada nos gráficos, né? Que a gente sempre dá uma passada aqui, né? Nos gráficos e dá uma olhadinha, pelo menos para dar um posicionamento, tá? Bom, a gente está com o mercado europeu, tá? Abriu e vai se comportando de uma maneira bastante positiva. Os principais índices por lá vão subindo bem. Ó. A gente tem aqui ó, o FTSE, né, se recuperando de um fundo aqui, ó, fechou bem mal na sexta-feira, tá? Fechou lá embaixo e agora vem se recuperando, tá? Desde a abertura, abriu meio lateralizado aqui, a gente pode ver pelo gráfico de 5 minutos, que ontem, né, a abertura não foi muito animada, mas na hora que abriu realmente agora o mercado por lá, tá? Deu uma empolgada, já deu boas entradas de compra aqui, tá? O Eurostoxx da mesma forma, tá? Mesmo tipo de comportamento, que eu aviso para vocês sempre aqui, quem quer operar esse mercado é acordar um pouquinho mais cedo, que por volta de 5, 5h30 é a hora boa, tá? Quase todo dia é a hora que dá a entrada boa. O nosso querido GER, tá? Mesma coisa, olha que entrada limpa, limpa e linda, tá? Entrada maravilhosa aqui no GER, tá? Levou trendaço aqui, quem levou até o final, tá? Isso por volta das 5h45. Então, esses índices estão sempre premiando a galera que acorda cedo. A operação que teria acabado aqui às 7 horas da manhã, ou seja, dá tempo do cara acordar cedo, fazer a operação, tomar banho e ir para o trabalho, para quem tem alguma outra atividade. Tá? Vale muito a pena acordar um pouquinho mais cedo para ficar de olho nesses índices, especialmente o GER, que eu tenho um apreço bem grande por ele, porque as entradas, quando dá entrada nele, normalmente são entradas assim, entradas bem limpas e bem direcionais, tá? E ele anda bastante rápido aí quando o assunto é ele fazer esse tipo de pernada, seja na alta ou seja na baixa. Bom, na parte asiática, tá? O HK agora, né, obviamente até pela própria característica, ele está parado, né? A gente vê que houve uma movimentação, aquela mesma movimentação padrão do HK, mesma movimentação padrão. Abriu, voltou um pouquinho, pancou para cima, logo depois dá aquela pancada para baixo, então quem não pegou ainda tem a oportunidade de pegar a volta, tá? E depois ele veio caindo mais, tá? Então, HK é aquilo, né? É volatilidade, tá? É um índice realmente bem volátil para se operar, tem que ter um balizador, eu uso como balizador, tá? O estocástico lento, tá? Inclusive eu gravei um vídeo esse final de semana aí sobre o estocástico lento, que depois eu vou divulgar para o pessoal. E o estocástico, principalmente quando você usa dois time frames, tá? Ele tem uma utilidade muito grande quando você usa dois time frames, porque você consegue identificar se o time frame maior está confirmando ou não o que está acontecendo no menor. E aí, por uma questão lógica, né, a ideia é que você, no time frame menor, tenha um pouco mais de segurança, um pouco mais de probabilidade a seu favor, quando você está em operações que estão a favor também no time frame grande. Ou seja, então se o time frame maior, de uma hora, por exemplo, ele está dando uma compra, tá? Uma venda pode ser desprezada no time frame menor e eu vou esperar pela compra.
E aí eu teria esperado aqui para pegar essa compra aqui. Tá? Então, esse é um método de utilização do estocástico lento também. Tá? Isso tudo depois a gente pode explicar melhor aí para vocês, para quem tiver interesse. Beleza? Então, vamos dar uma passada nos índices americanos. No momento, ainda vamos estar apenas com o mercado eletrônico, né? Mas a gente vê que teve já um bom desempenho de ontem. Eu não estava na tela ontem à noite, mas você vê que aqui às 9h40, bom desempenho aí já do Nasdaq. O Nasdaq é aquilo, né? Assim, tentar operar contra a tendência acho que é a maior besteira que a pessoa pode fazer. Então, enquanto o Nasdaq, no gráfico, por exemplo, aqui ó, de 60 minutos, eu tenho as médias alinhadas em posicionamento de compra, tá? Enquanto eu tiver esse cenário, eu tenho que priorizar operações de venda, de compra no gráfico menor, tá? Para eu andar alinhado com o gráfico maior, tá? É eu fazer com que o gráfico de tempo maior, tá? Ele sirva como a minha bússola, me indicando qual é a direção mais provável. E aí, no menor, lógico que vai ter mais ruído, mas aí eu tenho que saber desprezar o que é ruído. Nesse caso aqui, como o gráfico maior está subindo, está andando na alta, tá? Operações de venda que eu posso fazer? Posso, mas eu tenho que tomar muito mais cuidado, tá, do que eu tomaria se o gráfico maior estivesse dando venda. Tá? Porque, teoricamente, né, eu estou contra a tendência do gráfico maior. Uma hora essa tendência pode virar? Pode. E aí a gente teria pego uma operação aqui no gráfico menor, bem lá no comecinho. Agora, tem que saber operar para poder não tomar raquetada aqui do Nasdaq, porque ele é muito rápido. Tá? Então, às vezes, você vê numa operação aqui, você pensa que vai esticar mais um pouquinho o trade e ele já volta e já te dá uma raquetada. Por quê? Porque o tempo gráfico maior está te dizendo outra coisa. Tá? Índice japonês, JPM 225, muito travado. A gente viu aqui, ó, muito ruim de operar ontem à noite, agora já parou, mas muito ruim de operar, tá? VIX, tá? Vai na sua normalidade aí com 15, tá? 15,83, tá num 0 a 0 aí, tá? Vamos ver como é que fica depois da abertura do pregão. Os demais índices americanos, né? O Russell, né? Tá indo para cima um pouquinho também. O Dow Jones, boas oportunidades, um zigue-zague bonito aqui no Dow Jones, ó, com pelo menos umas 3 oportunidades aí já a partir das 5 da manhã, tá? Até melhor do que o próprio S&P, se vocês observarem, melhor do que o S&P. O S&P não deu tanto zigue-zague assim, ó. As médias já mais lateralizadas, ó, que é o das 5 da manhã para frente, as médias já mais lateralizadas em função desse movimento maior que ele teve aqui. O Dow não. O Dow ele já vai pegando tração, ó, e vai fazendo bons movimentos aí, tá? Ele subiu menos aqui, tá? Mas em compensação ele está fazendo bons movimentos aqui agora. Eu poderia botar um alvinho aqui, tá? Poderia botar uma projeçãozinha aqui, ó. Fundo. Opa, ficou lá em cima. Não é esse. É esse que eu quero trazer. Tá? Já vou ajeitar lá. Esse cara aqui. Já está ajeitado. A gente vê 100% já dessa pernada aqui atingida, tá? Por esse pivô de alta. A gente teria alvo final, né, para essa pernada em 44,623, caso a gente vá fazer um 61,8, tá? Deste movimento aqui inicial. Tá? Então vou deixar aí como um alvo aí para orientação. Não estou dizendo que vai chegar lá, mas se o movimento continuar com a força que está, ele pode chegar aqui sim. Tá? Pelo gráfico de 60 minutos, a gente vê que seria mais ou menos um ponto de topozinho anterior aqui, ó, 44,600 por ali, a gente já começa a ter topos anteriores. Tá? Podendo vir até aqui em cima no 700, que não seria também nada demais, tá? Para buscar essas regiões aqui maiores. Então, fica a dica aí. O mercado abrindo forte, a gente pode esperar um pouquinho mais de movimentação. Tá? Criptos, tá? Mercado cripto, Uniswap chamando bastante atenção aqui, já chegou a mais de 4%, tá? Chegou a mais de 4% essa alta, agora vai corrigindo um pouquinho, tá? Foi uma que hoje de manhã, quando eu dei uma olhada, estava andando bem. A AVE também estava andando muito bem aqui, ó, com 7%, tá? Tem notícia aqui da AVE que vale ler, ela mudou um pouco a política de
de airdrop, tá? Tem uma nova política aqui que quem se liga nisso vale a pena dar uma lida, e isso vai impulsionando a Aave aí em 7%. Quem não sabe, a Aave é um protocolo onde você consegue fazer aqui empréstimo, né? Você consegue colocar as suas criptos em empréstimo para você receber FII, e você consegue retirar outras criptos também, oferecendo um colateral como garantia por uma taxa a ser cobrada em cima daquele que você está tomando emprestado. Tá? Então, um protocolo bem interessante e que vai subindo aí, deve subir muito, tá? Esse protocolo, o projeto é muito bacana, então deve ter uma boa valorização e vai subindo aí 7,15 só hoje. A Cardano também sobe aí 3,69, tá? E o nosso BNB também teve um desempenho aí, tá chamando a atenção, tá? A BNB, tá? Deixa eu ver até se tem alguma notícia aqui. Que sobe 40% e mantém impulso ascendente, tá vendo? Há 3 dias atrás. Tem movimentação aqui em cima de BNB, eu não vou ficar passando notícia por notícia, não, mas eu acho que depois é interessante quem é mais interessado no mundo cripto aí tá dando uma olhada, tá? Eu trago só alguns highlights aqui, e aí a pessoa mesmo entra no detalhe daquilo que achar mais interessante, tá? Continuo apostando aqui na Chainlink aqui, tá? Não é à toa que ela está subindo mais de 2,45% já hoje, tá? Eu acho que também é um projeto promissor, e para a gente não perder o hábito, né? O nosso market cap está dando 3,16, tá? 3,16. Tem um outro índice que eu vou colocar aqui para vocês também, para a gente dar uma olhada. Então, estamos com 13,16 trilhões de dólares, tá? E o Bitcoin na faixa aí dos seus 96.300, tá? Eu estava dando uma olhada, esqueci de acrescentar aqui, que é a dominância do Bitcoin, tá? A dominância do Bitcoin está no momento 60%, tá? O que um indicador também que é onde a gente vê o quanto que o Bitcoin está pesando, né? Tá abrangendo aí de market cap, tá? Com a sua dominância. Então, esse daqui também é legal, ele já vai fazer parte aqui da minha lista de visualizações aqui, tá? Mas vem diminuindo, tá? Vem diminuindo. Commodities, galera. Ouro. O ouro está naquela situação, né? Que a gente vê, se a gente pegar o ouro aqui num tempo de um dia, para ficar uma visualização mais limpa, né? Qual é a tendência que a gente está? A tendência é de alta, mas a gente está brigando aqui com essa casa aqui dos $3.000, tá? Por diversas questões, tá? Então, por enquanto, o que a gente deveria estar pensando no ouro, tá? Pela tendência é compra, mas comprar no patamar onde ele está também não seria muito inteligente, porque ele está caro para comprar, né? Então o que a gente fica aguardando? Fica aguardando uma correção. O estocástico aqui, ó, no diário, já está sinalizando que ele pode vir corrigir. Então eu teria um espaço no mínimo aqui até a média de 20, tá? Até o 2.820, 2.830, eu teria esse espaço para correção no ouro. Tá? Um espaço aí que pode dar uma correçãozinha boa aí para quem estiver interessado. Os 60 minutos, da mesma forma, se ele armar um pivô de baixa aqui, perdendo essa linha aqui de fundo, tá? Esse pivôzão vai jogar o preço bem lá para baixo. Tá? Vai jogar bem lá para pode jogar bem lá para baixo. Só que essa região aqui de entre 2.880, né, e 2.890, por aí, essa região aqui que está marcada aqui de amarelo, é uma região que tem sido muito bem defendida contra essas correções. Então tem uma briguinha aí no ouro, né? Tem muita gente que eu acho que está esperando para pegar essa venda aí, pegar essa vendinha. Tem muita gente que provavelmente deve ter pego essa vendinha aqui na sexta-feira e surfou uma onda muito legal, tá? E que agora vamos ver se que foi essa pernada de alta aqui, tá? Essa abertura, né, na verdade, no domingo. Se isso aqui é só um repique para voltar a cair mais um pouco, ou se realmente eles vão retomar uma tendência de alta aí, e aí a gente tem que estar de olho. Para mim, precisa romper. Para ficar interessante, precisa romper essa região do 2.900, que seria romper a média de 80 aqui do gráfico de 60 minutos, tá? Mas fazer um rompimento decente, não é aquele rompimento tímido, não. Um rompimento decente para mostrar mesmo que
Agora vamos para cima, tá? Enquanto não tiver alguma coisa desse nível, eu acho que a gente vai seguir assim meio lateralzinho. Petróleo, tá? Petróleo abriu ontem é, vindo bem para baixo, né? Bem negativo aí os primeiros minutos. Depois recuperou bem, foi lá em cima, chegou a marcar máxima aí na faixa de 75, 75, né? E agora segue aí nessa região de 75 e 100. Petróleo não consegue superar essa média de 80, tá? Toda vez que ele supera, já joga dos 60 minutos aqui, tá? Toda vez que ele supera, joga para baixo de novo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Superou aqui lá no dia 10, mas rapidamente ele já voltou para baixo dela, testou de novo, voltou para baixo, agora tem um fundo duplo aqui, tá? Tem um fundo duplo aqui no petróleo, tá? Nos 60 minutos, e que o rompimento dessa região de máximas aqui já vai estar fazendo um padrão para a gente de fundos mais altos, tá? Com uma renovação de máxima. Então a gente pode pensar em alguma coisa na ponta da compra, aí, caso a gente tenha um rompimento convincente aqui, e principalmente dessa média aqui, tá? Tem que ficar de olho. Agora tem que ser rompimento com força. Não adianta ser aquele negocinho meia boca, não. Tá? Nosso dolinha começou ontem fraquinho, tá? Chegou a descer bem, marcou um fundo duplo, subiu e agora está estável aí em 0,04. Vamos ver como é que vai vir o dia hoje. A gente vai dar uma olhada no mapa de calor das ações aí para dar uma base, tá? Mas o dolinha por enquanto está mais ou menos no mesmo patamar da sua abertura, então bem lateralzinho, não está nos dizendo nada. Mas já deu trade, né? A gente vê que já deu trade aqui no dólar, ó, 4,20 deu um bom trade. Ontem à noite deu um bom trade aqui por volta das 15 para as 10 da noite, tá? Já deu trade, tá? O euro, gráfico espelhado do dólar, tá? Começou ontem para cima e veio caindo, perdeu a média de 80, a gente pode ver que perdeu de uma maneira bem convincente, tá? Resguardado lá pelo gráfico de 60 minutos, tá aqui ao lado, e agora na abertura do mercado lá também já deu uma boa queda, recuperou e vai caindo de novo. Então, quer dizer, vocês vejam aqui o trabalho do indicador, né, do oscilador funcionando muito bem e nos dando essa noção aí de boas entradas que a gente sempre comenta por aqui. Tá? O SDJPY, vamos dar uma olhada, também mesma coisa, dólar abriu para baixo ele também. Então, teve todo esse movimento de queda aqui ontem, tá? Todo esse movimento de queda. Durante a madrugada, nada demais. E agora estamos mais ou menos no mesmo patamar de fundo aqui, onde tinha marcado, né? A mínima de ontem, né? Estamos mais ou menos nesse mesmo patamar aqui, tá? Euro a gente já olhou, áudio JPY, que é o nosso, que a gente olha para ver um pouquinho, né, se o mercado está mais tomador de risco ou não. O mercado vai querendo ir para cima agora, né, recuperar. Vamos olhar um gráfico de um dia para a gente ter uma noção melhor. A gente vê que quando a gente vem para um gráfico diário, a gente vê que a gente está lateralizado dentro de uma caixa aqui, ó, trabalhando dentro desse range aqui, tá? Então, e se tirar um pouco mais o zoom, tem o range até aumenta um pouco aqui, tá? Então, mercado trabalhando dentro de um range aí, mercado indeciso, eu acho que por conta de tanta coisa que está acontecendo aí nos cenários políticos em geral. O SDJPY nós já demos uma olhada, tá? Áudio SD, vamos olhar, áudio SD, ó, teve uma baita, isso aqui é gráfico diário, né? Então teve uma baita de uma pernada de baixo aqui, marcou um fundo duplo, tá? E vai subindo, tem a média de 80 aí agora do diário pela frente, e se a gente vem para um gráfico, né, de 5 minutos, que é onde a gente gosta de estar atuando, a gente vê que ontem abriu num gap de baixa, mas um gap bem esticado, um gap bem grande, né, com o estocástico dedurando que está numa sobrevenda. Olha lá, estou em gap, estou numa sobrevenda. E onde é que está o estocástico do tempo gráfico maior? Vamos olhar? Vamos ler isso aqui junto. Olha lá, ó. Quando ele abriu, olha lá, o estocástico do tempo gráfico maior também estava, dos 60 minutos, você pode ver ali do lado, também estava dando venda. Quando ele começa a recuperar para ir fechar o gap, vocês vejam
que aqui, ó, aqui nesse momento aqui, ó, que ele faz esse pullbackzinho aqui em cima dessas